Boa noite. A Madeira partiu para esta Feira de Turismo de Lisboa, para a BTL, otimista com os mercados internacionais depois das feiras de Londres, de Madrid e também de Berlim. Resta saber como é que vai ser o turismo nacional. Em 2013 a região cresceu em dormidas e também cresceu em hóspedes e também em proveitos. Vamos procurar saber neste programa como é que vai ser o ano de 2014 para o turismo nacional. São convidados de nem mais nem menos Bruno Freitas, o diretor regional do turismo, o vice-presidente da ACIF, a Associação Comercial e Industrial do Funchal, José Alberto Cardoso, e do Turismo de Portugal, Otto Oliveira, homem que esteve também na Associação de Promoção da Madeira. A todos, boa noite, obrigado por estarem connosco. Bruno Freitas, começava logicamente pela feira onde estamos, BTL, depois das outras feiras internacionais que decorreram na Europa. Esta é a data melhor para a realização da Feira de Turismo de Lisboa? Ora bem, boa noite a todos os telespectadores. É, de certa forma, aqui e uma honra estarmos num canto da Madeira, no continente. Estamos na BTL. As datas em si é um culminar de um ciclo de feiras e de participações. Estamos a avaliar, num certo sentido, aqui o panorama do mercado nacional para este ano 2014. Como disse bem, as feiras nas quais nós participamos, as feiras internacionais, perspectivam um bom ano de 2014, um bom ano turístico, e estamos já a sentir também uma certa animosidade por parte de operadores turísticos, por parte de operadores aéreos e mais concretamente da TAP, uma boa perspectiva de crescimento do mercado nacional para o ano 2014. É isso que nós, desde o primeiro dia, desde ontem, nas reuniões que temos tido, há um efeito muito positivo neste setor do turismo que nos indica que o ano de 2014 poderá ser um bom ano de turismo interno. Há casos de grupos hoteleiros que já falam em 90% de ocupação, do verão já vendido. Como é que há margem para o próprio turismo nacional crescer? Ou seja, vamos ter capacidade hoteleira no verão, uma vez que a Madeira cresceu bastante no verão, não cresceu tanto nas outras épocas? Sim, a nossa atividade, atenção, falamos de grupos e de algumas unidades que realmente estão com bons preenchimentos, fruto do trabalho que eles têm vindo a fazer, em conjunto também com um englobamento e uma orientação geral da região, para os mercados turísticos, os diversos mercados turísticos, mas seria difícil não haver margem de crescimento porque não são todas as unidades que estão com excelentes taxas de ocupação. Portanto, há uma margem de crescimento mesmo no verão, porque a taxa média de ocupação no verão sobe, mas não sobe aos números de pleno ou de plena ocupação. E nesse sentido há com certeza margem e adaptação de produto, porque a Madeira é essa diversidade de produtos e de oferta e nesse sentido há possibilidade de crescer e de receber os turistas do mercado nacional. José Alberto Cardoso, quais são as expectativas dos empresários, dos vossos associados da Câmara de Comércio da Madeira para o mercado português, o mercado nacional? E é a data desta feira ser, porque é muitas vezes contestada se ela deveria de ser feita mais no início do ano ou se feita depois das outras feiras, como aconteceu este ano. Boa noite, a CIV agradece a oportunidade de cá estar. O mercado nacional é aquele mercado, o número 1 de entradas na região, é o quarto em nível de dormidas e é um mercado com longa tradição, não só no verão, mas sim, principalmente nas alturas dos eventos, como aconteceu no Carnaval, Festa da Flor também será, mas no final do ano, o ano passado, deixou-nos um indicador que foi a retoma do mercado nacional à hotelaria madeirense, anteveu que o verão de 2014 poderá ser um verão bom. E pelo que os empresários me têm transmitido, é que os contactos com os operadores e com as agentes de viagens que estão aqui na BTL tem sido muito produtivo e vem a confirmar o que a ACIF já tem vindo a dizer há algum tempo, que o ano de 2014 será um ano de crescimento, como foi o ano de 2013. Talvez não seja um ano
tanto crescimento como 2014, mas será 2013, mas será o ano de oportunidade para, neste momento, subir preços, porque há uma necessidade grande de subir o preço médio para poder ter o melhor REVPAR. Subindo o preço médio, subindo a taxa de ocupação, naturalmente o REVPAR será melhor. Em relação à data da feira, já tem sido há alguns anos mais para a frente, porque inicialmente era logo nas primeiras 3 semanas de janeiro, mas eu penso que já o público e não só e os agentes já se habituaram a esta data e ultimamente não tenho ouvido muitas queixas em relação à realização da feira agora no mês de março. Dr. Oliveira, estas feiras servem, e também gostaria de saber a sua opinião sobre se esta é a data indicada para ser promovida a BTL, estas feiras servem também para avaliar as ações de promoção que cada destino vai fazendo, seja ele uma região, seja ele um país. Posso dizer-vos que eu trazia e trouxe um grupo de cerca de 30 operadores turísticos nórdicos e poderia ter trazido mais se a data fosse outra. E a desculpa que todos, ou grande parte dos operadores deram para não poder vir à feira foi exatamente a colagem desta feira à ITB. Portanto, um operador nórdico não pode dar-se ao luxo de estar 2 semanas fora do seu escritório. Portanto, ir à ITB e depois vir a Portugal. Por muito interessante que seja o mercado, dificilmente conseguirá seguir as duas feiras. É evidente que criar uma data alternativa nunca irá agradar a gregos e troianos, como é óbvio. A promoção que tem vindo a ser feita tem sido minuta. A Madeira tem feito alguma coisa, o Turismo de Portugal tem feito alguma coisa, o Algarve tem feito alguma promoção, Lisboa tem feito alguma promoção, mas em termos de números, são números que ficam muito aquém do desejado. É evidente que, se pensarmos no tamanho do mercado nórdico e que se compararmos com o mercado nórdico com outros mercados grandes como o mercado alemão ou o mercado inglês, é evidente que as verbas terão que ser bem mais pequenas do que as verbas. Eu vou ter que interromper, não estava a perceber, temos aqui uma indicação que há um problema com o som do microfone do Dr. Oliveira, vai ser já retificado. Bruno de Freitas, e quanto ao transporte aéreo, há sempre esta questão, não há turismo sem transporte aéreo. Sabemos que as viagens nos picos de época estão com preços muito altos. Como é que podemos ter um transporte que venha a satisfazer o destino turístico de Madeira, além dos próprios residentes? Ora bem, realmente, e aquilo que nós sentimos, e no que diz respeito ao mercado nacional e ao turismo interno, se assim o se pode considerar, as dificuldades de uma região insular, como o caso da Madeira, a dificuldade de atração de turistas de uma placa continental, seja ela de um país, neste caso Portugal continental, que é o mercado nacional, à semelhança do que acontece com os mercados estrangeiros, a descontinuidade territorial é efetivamente um problema. A questão aqui da disponibilidade de transporte aéreo, que associado a uma componente lúdica, nomeadamente o turismo, assim como conjugado com a necessidade de mobilidade, provoca muitas vezes esta diversa flutuação dos preços do transporte aéreo e poderá ser atrativo ou não atrativo as marcações das férias e dos períodos de férias em função dos momentos em que se faz essa própria marcação. E, por exemplo, posso-lhe falar que na política de turismo e de angariação de turistas através de pacotes turísticos com os operadores, é um trabalho concertado e acabamos por refletir pacotes turísticos em que há sempre uma forte componente do peso do transporte aéreo nesse pacote turístico, mas caímos muitas vezes em alguns momentos de época alta em que os pacotes turísticos acabam por ficar ao mesmo preço que as viagens por si só, seat-only, assim designadas, têm ao nível do transporte. Mas é uma situação que nós sentimos ainda pela falta, por vezes, da disponibilidade de lugares ou de aviões a fazerem as viagens. Vou ter que recuperar a questão da própria data da feira, peço desculpa. O Otto vê que, portanto, a colagem de datas das feiras, de proximidade, isso compromete os operadores turísticos interessados em participar também numa feira como esta de Lisboa, a maior feira de turismo em Portugal.
portanto, a ideia é esta. Portanto, acho que a feira tem atratividade, mas não é só atrativa para o mercado português. Portanto, a BTL não funciona só para o mercado português. Há todo um trabalho feito por nós, pelas equipas de turismo do Turismo de Portugal, de atrair operadores turísticos para vir à feira. E trouxemos 250 pessoas, sensivelmente. Eu, dos países nórdicos, trouxe cerca de 30 operadores turísticos. E podia ter trazido mais se não houvesse esta colagem da BTL à ITB. Ou seja, todos eles me disseram que era impossível estar 2 semanas fora do escritório. Estar uma semana na ITB e depois uma semana em Portugal, por muito importante seja o mercado, é muito difícil para eles. O Otto Oliveira está na Suécia, está em Estocolmo. Como é que os suecos e os escandinavos e o turismo escandinavo, estamos aqui a falar de uma feira de turismo nacional, mas obviamente que é uma feira de turismo internacional, estão a olhar hoje de novo para a Madeira com uma operação eventualmente reforçada já de operadores turísticos que voam também dos países escandinavos, do norte da Europa, para a Madeira? A situação é um pouco complexa e daria para falar aqui durante muitas horas sobre o que é que está a passar na realidade. É evidente que houve aqui um aproveitamento um pouco da situação nos países árabes e houve a necessidade de fazer um shift do Egito, da operação do Egito, por exemplo, para a Madeira e para outros países. E a Madeira aproveitou-se e aproveitou bem essa situação. A Madeira e não só, o Algarve também, todos nós aproveitamos um pouco essa situação. E é evidente que depois a Madeira tem estado um pouco adormecida nos países nórdicos. E o facto de repente, um grande operador, como o caso da TUI, ou de uma Thomas Cook, ou de uma Quondi, portanto, uma Apollo, de repente terem tido necessidade de mudar do Egito para a Madeira, fez com que uma grande campanha feita por estes grandes operadores tivesse sido feita nos países nórdicos e tivesse, de certa maneira, despertado e acordado a Madeira nos países nórdicos. E há agora uma apetência, um interesse crescente pela Madeira. A Madeira por Portugal. Bruno Freitas, estas feiras, sendo uma feira que estamos a pensar no mercado nacional, mas ela é também uma feira que traz negócio sem ser nacional, internacional. Sim, é aquilo um pouco que o Otto acabava de referir. Portanto, a feira em Portugal, a BTL, é um destino receptor de turismo. Essencialmente, há um grande aproveitamento por parte das regiões de turismo para exibir o seu produto junto daqueles que vêm cá nos visitar. É uma oportunidade, por exemplo, para o mercado brasileiro, porque há uma forte parceria entre a organização nacional e a organização brasileira. Estão cá diversos agentes do Brasil, estamos a mostrar o país, estamos a mostrar as regiões e aqui criam-se sinergias. O mesmo acontece nos programas promovidos pelo Turismo Portugal, através dos seus delegados lá fora, que conseguem capitalizar a vinda de operadores e de agentes turísticos, mostrando as diversas regiões. A Madeira é uma das regiões que recebe esses agentes, aproveita esta oportunidade, quer aqui no stand, assim como promovendo até viagens à Madeira, porque neste momento estão alguns agentes a viajar até a Madeira para conhecer o destino em loco. Portanto, nós aqui estamos numa dupla promoção, diria uma promoção internacional, mas também num articular muito grande com os operadores nacionais, com os agentes de viagens nacionais que promovem as viagens para a Madeira no turismo interno. E é importante recuperar mercados tradicionais, como era o mercado escandinavo, de uma época de inverno, em que a Madeira já conheceu melhores dias, melhores taxas de ocupação, melhores proveitos? Ora bem, Luís, eu diria que nós crescemos imenso no verão e pela análise que se verifica nos últimos 20 anos, nas estatísticas, o decréscimo de inverno não é assim tão significativo quanto aos números que haviam há relativamente anos atrás, em que sim, havia uma grande disparidade entre o turismo de inverno e o turismo de verão, em que o turismo de verão era extremamente baixo. E agora nós estamos a falar numa inversão, mas numa inversão provocada pelo aumento do verão e não tão radicalmente uma diminuição do inverno. Gilberto Cardoso, os empresários vêm a esta feira, que é em Lisboa, que é na capital, mas obviamente à procura também de negócio estrangeiro. Sim, porque isto é uma feira internacional, não está cá só o mercado nacional, mas está cá todo o mercado europeu. E aproveitam para fazer o encontro e se calhar para fechar alguns contratos
que já estavam previamente combinados e com encontros com alguns operadores ingleses, franceses, espanhóis, etc., que vêm aqui à Madeira. Preocupa um bocadinho esta situação que o Otto Oliveira pôs em relação à data, a qual não tínhamos não tinha esta situação de sobreposição e muito junto à ITB, e preocupa um bocadinho esta situação e que se calhar tem que ser revista a data para da BTL, porque o assunto que o Otto pôs é de extrema importância. Como é que, e perguntava ainda assim já Alberto Cardoso, os portugueses vão ter dinheiro face à crise, face aos cortes a que estão sujeitos em 2014 para fazer férias? É verdade. Perante a concorrência que há de tantos destinos internacionais e fazer férias nas ilhas, fazer férias neste caso na Madeira? Hoje em dia fazer férias é quase uma necessidade do ser humano. A Madeira é um destino de proximidade, é um destino muito barato. As companhias de aviação, a TAP tem feito um esforço, tem promovido os multibancos na própria net, vai à Madeira por 46 euros. É uma ajuda muito grande. Eu penso que muita gente não vai fazer as habituais viagens que faziam ao Brasil ou faziam para a Europa, mas sempre podem fazer à Madeira com um custo mais pequeno. O que é pena na Madeira é o período médio de estadia, que ainda é muito curto, enquanto nós temos, isto também tem a ver um pouco com a operação charter. O mercado internacional tem por noite a média de 7 noites, o mercado nacional tem 2, 3 noites, ao qual depois eu penso que se pode trabalhar aqui, porque um dos fatores que é mais caro no pacote é o avião e não a estadia. E aqui podia-se trabalhar um pouco mais, aumentar a permanência do turista português na Madeira e mexeria naturalmente com toda a economia. Otto Oliveira, é uma boa esta questão também da promoção, que se tem visto nas redes de multibanco, etc. Madeira todo o ano. Como é que é possível promover a Madeira? E o Otto teve uma experiência lá na Associação de Promoção da Região, agora no Turismo de Portugal. Com certeza que às vezes à distância se consegue ver o assunto de uma outra forma. Eu acho que é preciso quebrarmos um pouco o tabu ou a ideia de que a Madeira é um destino todo o ano. Porque não é fácil, há determinados meses, sobretudo dezembro e janeiro, que é muito difícil vender Madeira. E eu, quando estava na Madeira, não tinha essa consciência. E é importante que isso seja dito. Estar na Suécia, estar na Dinamarca, estar na Noruega, estar na Finlândia e estar a falar na Madeira em dezembro e janeiro, para um operador que já trabalha com a Madeira, é quase um sacrilégio, porque eles sabem que, e não é só o operador que sabe, é o cliente final que sabe que a Madeira em dezembro e em janeiro é preocupante em termos de chuva, em termos de mau tempo. Pode ser para o nórdico, procura e tem necessidade de sol, tem necessidade de sol nesta altura. E a necessidade de sol mas isso não nos países terá nórdicos, sido também o facto dos outros destinos concorrenciais? como é óbvio, a necessidade de sol é física. Portanto, um nórdico, quando vai de férias, nessa altura, em dezembro ou janeiro, quer ter garantia de sol. E então está a escolher destinos de sol. Egitos, Turquias, Tailândias. O que é que a Madeira tem que fazer e que pode, e acho que tem um potencial enorme no turismo de inverno, em dezembro e janeiro, é criar atividades que atraiam, que sejam menos sensíveis. Mas em dezembro temos o fim do ano, não é? O grande cartaz do fim do ano. Como? Em dezembro temos o grande cartaz do fim do ano. Por exemplo, mas não temos, mas está bem, mas temos no final do ano, não temos em janeiro, não temos no princípio de dezembro. E sabem, o turismo sabe que as piores semanas do ano são as primeiras semanas de dezembro e o mês de janeiro são meses terríveis e as 2 primeiras semanas de fevereiro. Portanto, é preciso criar dentro da Madeira, portanto, na oferta Madeira, nestas semanas críticas, é preciso criar eventos para que as pessoas vão lá, para eventos que sejam um pouco sensíveis à temperatura, sejam um pouco sensíveis à chuva. Portanto, se formos buscar, enfim, eu estou aqui um pouco a quebrar a imagem de que a Madeira é um destino idílico no verão, no inverno. Não é. Não é. Se formos ver, compararmos a Madeira, e ainda hoje fiz essa apresentação aqui na BTL sobre o mercado nórdico e comparei as médias de pluviosidade
em Portugal continental, com a Madeira, com Faro e com outros destinos nossos concorrentes, de falar de Portugal global, nós não somos competitivos. Há imensos destinos onde há muito menos chuva do que... Portanto, a concentração da promoção tem que ser feita fora desse período, no seu ponto de vista. Bruno Freitas, o festival, creio que há um festival no início de janeiro, esses eventos, essa política de eventos é fundamental para atenuar e para chamar, neste caso, o próprio turismo? Ora bem, Luís, eu partilhando aqui das preocupações do Otto Oliveira, até concordando na análise que ele faz, mas limitando-me aqui a uma questão em concreto, que é o mercado nórdico, nós temos também que passar e ultrapassar um pouco esta questão no sentido de, se nós no inverno limitarmos as nossas ações no mercado nórdico, eu concordo perfeitamente com aquilo que o Otto está aqui a dizer, que é um mercado que procura e ambiciona única e exclusivamente sol e praia, ou seja, essencialmente luxo. Mas eu tive a oportunidade, há relativamente pouco tempo, na Alemanha, de ver que os alemães, mesmo em dezembro ou em janeiro, procuram atividades outdoor, não estão minimamente preocupados se está a chover ou não, querem atividade, querem estar, de certa forma, ativos. E neste caso concreto, acho que a estratégia passa realmente por darmos a conhecer tudo aquilo que nós temos, não é atualmente dissociável os aspectos culturais, sim, encontrar atividades indoor diversificadas na ilha, onde permita ter eventos posso atrair e atrair o próprio turismo nacional também, porque o turismo nacional também tem piques. E tem esses piques que são no verão ou nos grandes cartazes turísticos. Aqui referido que nós notávamos a vinda e a participação de um turismo interno, do turismo nacional, durante os eventos. E aqui, criar eventos, a Madeira tem condições fabulosas do ponto de vista climatérico para criar eventos durante o inverno, onde outros sítios da Europa não é possível fazer. E nós este ano na BTL trouxemos uma temática que é a natureza, com um objetivo de transmitir ao público que natureza não é única e exclusivamente contemplação, são experiências, são atividades. E quando nós queremos promover um destino onde não é um destino com imensas camas, portanto não há possibilidade de massificar o destino. Há possibilidade sim de olhar a segmentos e a nichos de mercado que possam colmatar aqui os períodos mais baixos. Estamos a dar experiências às pessoas. Há aqui um aspecto muito importante, que é a Madeira hoje em dia tem condições naturais e edificadas para ter congressos, para ter grupos, para, de certa, em sentido mais específico, conseguir atrair um conjunto de eventos de modo a colmatar esta Bruno Freitas, e a pergunta é para os três. E então a identidade do destino turístico Madeira é destino de natureza? A identidade da Madeira... Ou é também destino de natureza? É também um destino de natureza e nós podemos assumir isso claramente. A Madeira sempre foi identificada pela sua exuberância natural. 30%, mais de 30% daqueles que nos visitam, e isto remonta à análise de todos os estudos que estão feitos há 10 ou há 20 anos atrás. Aquilo que sempre despertou a atenção de atração para a Madeira era essencialmente fatores como a natureza, a segurança, o bom clima e a qualidade e, em primeiro lugar, as pessoas. É este fator que atrai pessoas quer de inverno, quer de verão. E isso nós podemos sentir muito nessa particularidade das excelentes condições naturais que nós temos e da diversidade de oferta turística que nós temos de qualidade. Já Alberto Cardoso, qual é a opinião dos empresários para este enfoque no destino turístico de Madeira como turismo de natureza? Ou isto pode, por vezes, criar a ideia de que, de repente, partimos para um nicho de mercado? E que interpretação é que isto pode ser dado ao cliente final e aos próprios operadores turísticos? Essa resposta deixa um pouco para o documento estratégico que a CIF levou a cabo e que está neste momento numa fase de adjudicação. Ontem foi aberto o concurso com os dois concorrentes, o qual em breve daremos a conhecer quem foi que ganhou a adjudicação desse concurso. Teve a melhor proposta e que fará o documento estratégico. Essas duas propostas são nacionais, são estrangeiras? São empresas internacionais.
São ambas empresas internacionais que estão em Portugal e que vão estudar não só na Madeira, mas vão fazer estudos lá fora e tentar saber não só nos destinos de origem, mas também nos destinos concorrenciais à Madeira, qual a opinião. Voltando um bocadinho atrás, e aqui eu não concordo totalmente aqui com o Otto Oliveira, em relação nós não temos clima na Madeira. A Madeira é uma terra de microclimas. A gente podemos constatar, e nós que estamos na Madeira, este inverno praticamente não tivemos inverno no Funchal. No início de dezembro, nós em dezembro temos um cartaz que pode ser desenvolvido, que é desde a abertura da iluminação até o final do ano, que é todo aquele passeio público, as atividades que são promovidas pela DRT, aquilo é um evento que tem um potencial enorme. Todas as atividades que se faz, algumas delas de caráter religioso como as missas do parto, todas estas atividades têm aqui um potencial enorme para promoção. Portanto, alargar o cartaz turístico do para Natal alargar e para criar, se calhar, até mais cartazes novos, porque eu concordo perfeitamente que os eventos são alavancadores das taxas de ocupação e há procura. E isso está provado não só os eventos públicos, mas também os eventos que os hotéis, que os privados fazem, porque cada vez mais os hoteleiros estão a fazer eventos temáticos para promover as suas ocupações e os resultados têm sido muito satisfatórios. Otto Oliveira, o enfoque da Madeira, do destino de Madeira na promoção, na promoção da região e na própria promoção do turismo de Portugal, deve ser na natureza? Bem, é evidente que no caso da Madeira, eu diria que a natureza tem um papel fundamental. Seria, a meu ver, será a âncora da Madeira, com toda uma panóplia de produtos à volta da natureza. Podem ser imensas coisas. Eu queria voltar um pouco atrás em relação aos eventos, porque acho que é importante. Eu vi com bons olhos, eu participo em maratonas e em meias maratonas em Estocolmo e quis participar este ano e o ano passado na meia maratona do Funchal, que com muito bons olhos vi que foi feita há 2 semanas atrás, numa época onde ninguém quer ir à Madeira, de alguns mercados, onde é muito frio e que toda a gente está disposta a correr. Eu tenho corrido em várias meias maratonas à chuva e adoro correr à chuva. Portanto, e não me importa nada correr à chuva com frio. Portanto, é preciso fazer eventos deste tipo de eventos quando há época baixa, ou seja, quando há dificuldades para vender o produto. Ninguém se importa de que esteja a chover para correr. Portanto, voltando agora ao assunto da natureza. Da promoção e de estarmos aqui num stand claramente onde há o verde, onde há toda a oferta que a Madeira pode dar, ou exemplificando aquilo que a Madeira pode dar. A natureza pode ser encarada de uma forma bem mais ampla do que apenas a floresta Louro e Silva. Podemos falar nas flores, podemos falar no próprio vinho, podemos falar em imensas coisas, nas levadas. Há imensas coisas que podem ser construídas à volta desta âncora que podem perfeitamente resultar. Agora, o que eu acho que é fundamental é coerência. Ou seja, a partir do momento que se define qual é o caminho a seguir, qual é o posicionamento da marca, qual é o posicionamento da Madeira e que haja uma abrangência muito grande de pessoas a concordar com esta ideia da natureza, que seja natureza, então vamos ser coerentes, vamos seguir um caminho com alguns desvios, com alguns contornos, porque os caminhos não podem ser sempre retilíneos, não é? Mas vamos ser coerentes e levar isto durante 4, 5, 6 anos e vamos posicionar a Madeira como a natureza ou como qualquer outra coisa. Mas vamos posicioná-la. Não se faz promoção sem dinheiro. E sabemos que, infelizmente, muitas vezes esses plafões, quer da parte pública, quer também, muitas vezes, dos próprios privados, não são dados. Muitas vezes critica-se a parte pública e esquece também de fazer uma própria apreciação crítica ao próprio investimento que muitos privados fazem na publicidade. Eu concordo. O ideal seria haver muita verba, mas muitas vezes sabemos que não é assim. Repare, eu participei na altura que lançámos o Body Mind Madeira. Na altura falou-se nas duas componentes do Body Mind Madeira. Na componente externa, ou seja, de promover no exterior o Body Mind Madeira, vamos dizer que este é o nosso posicionamento, mas havia depois a parte interna,
do Body Mine Madeira, e que não custa dinheiro, que era pensar internamente o que é que os hoteleiros podem fazer para ser coerentes com o Body Mine Madeira, o que é que as câmaras podem fazer para serem coerentes com o Body Mine Madeira, o que é que o Governo Regional pode fazer para ser coerente com o Body Mine Madeira, o que é que as agentes de viagens podem ser para ser coerentes com isto. E isto não custa dinheiro. Ou seja, custa dinheiro talvez a promoção, talvez sim, mas há toda uma outra componente que não foi trabalhada na altura e que poderia ser trabalhada quase sem custo, com custo zero. Ou seja, no fundo, volta atrás, há coerência. Se houver coerência das duas componentes, ou seja, da oferta e depois da parte da promoção, eu penso que não é preciso grandes fortunas para posicionar a Madeira. Bruno Freitas, esta questão dos plafons que há para os orçamentos para a promoção, e se é difícil criar esta unidade na própria região. Sim, Luís, eu querendo de certa forma aqui retomar esta questão da natureza e complementando aquilo que já foi dito aqui, nós olhamos à natureza, e ainda há pouco falava-se se Madeira é natureza, se Madeira é natureza, e nós, ao trazermos natureza a esta temática da BTL, foi pegar no que é a Madeira, no seu todo. Portanto, Madeira e Porto Santo, selvagens, desertas, um arquipélago. E o Parque Natural. Muitas vezes fala-se de Madeira, mas não devemos, nem nós, entidades, singularizamos a Ilha da Madeira. Nós falamos de Madeira no seu todo. E natureza é isso, são os recursos que nós temos, são recursos naturais. E quando se fala em turismo, há aqui um papel muito transversal, e eu nestes dias tenho tido algumas intervenções em que assumo que esta coerência que o Otto aqui falava, quando olhamos a turismo, não podemos única e exclusivamente pensar de uma forma em que turismo é só promoção. Não, turismo é mais do que promoção. O primeiro cuidado a ter com o turismo é cuidar do produto, cuidar das regiões. E é estas articulações entre entidades públicas e privadas em que nós, para promovermos, primeiro temos que garantir o produto. Ou seja, temos que garantir verbas para a manutenção dos nossos recursos, garantir qualidade profissional nas nossas escolas profissionais, na nossa escola de hotelaria, garantindo serviço, garantindo formação àqueles que estão numa área específica para que os estabelecimentos possam ter pessoal qualificado, garantir por parte dos municípios, garantir por parte das entidades públicas que os recursos naturais, rodoviários, pedestres, estejam devidamente sinalizados, limpos, preservados, e isto é aquilo que garante, aquilo que a Madeira tem conseguido garantir ao longo dos anos, ser uma região distinta, de qualidade e que não defrauda, que aqui quando se fala de turismo, não defraudar expectativas. E isto nós falamos da natureza, tivemos hoje aqui a oportunidade de ter o Parque Natural, não foi à toa, se me permite assim a expressão, que o Parque Natural está aqui connosco, porque isto é assim, são as sinergias que se consegue a partir das diversas entidades, sejam elas públicas, privadas ou associativas. Também o Instituto do Vinho tem um papel muito ativo na promoção daquilo que é uma região. E neste caso é associar o nome do vinho Madeira à região Madeira. Ainda há uns dias atrás, de um seminário, dizia o principal embaixador da Madeira é o vinho Madeira. Muitas pessoas conhecem o vinho Madeira sem conhecer a Madeira. E aí temos com certeza esse trabalho de sinergia. E passa muito por dizer que a Madeira tem uma natureza que tem que ser preservada. De manhã falava-se aqui por parte do Parque Natural que é a abertura da natureza à sociedade, à população, com responsabilidade da sociedade na preservação da mesma. E aqui depois desenvolvem-se as diversas atividades. Já Cardoso, como é que é possível fazer esta união? Há algum organismo que tinha que ser congregador de todas estas ideias para não diversificar a própria estratégia? Para onde é que se deve caminhar nesse espaço do próprio setor público, do próprio setor privado? Eu penso que a AP Madeira faz bem esse papel, onde está a parte pública e a parte privada, e tem uma vantagem, no caso da AP Madeira, onde o diretor... Mas poderia haver outras envolvências das próprias câmaras municipais? Pode haver, por exemplo, no caso do documento estratégico, nós juntámos não só a Câmara Municipal, como a Universidade da Madeira, como
a Ordem dos Economistas, enfim, tentámos chegar ao máximo de entidades para trabalharmos todos em conjunto o que será a estratégia da Madeira e que depois temos esperança que aquele documento depois no final seja uma parte integrante do plano estratégico da região, que será o POT, mas aí há um trabalho e há um contributo, quer dizer, a CIF está a liderar o processo, mas não é dona do processo, o processo é de todos, e nós queremos e temos o cuidado de sentar todos na mesma mesa, que era para pensarmos todos em global e para deixar o melhor contributo para o destino da região, que será depois o POT, o documento que vai agregar todo este trabalho. Queria recuperar a questão do transporte aéreo. Otto Oliveira, há cada vez mais turistas que chegam à Madeira e que, sem ser nas próprias ligações diretas, isto através da própria transportadora aérea nacional, via Lisboa. No caso do turismo da Escandinávia, como é que têm sido esses fluxos turísticos? Só para a operação charter? Há uma influência grande das próprias low cost? Não é o caso o mercado nórdico é muito dispar, como é óbvio, porque há grandes diferenças entre o mercado finlandês e o mercado sueco, e o mercado dinamarquês e o mercado sueco, e o norueguês, por exemplo. Mas diria que o ideal, como é óbvio, é chegar de uma forma direta à Madeira. Portanto, há preferência pelo voo direto. Eles chegam em voos diretos a qualquer parte do mundo, ou quase. Portanto, quando querem ir para a Madeira, como é óbvio, de preferência querem ir em voos diretos. Não sendo possível, ou vão em charters também em voos diretos. Isso não sendo possível, as ligações via TAP, via Lisboa com a TAP, têm funcionado bastante bem. Não senti ainda nenhum mal-estar em relação a esses voos via Lisboa, sobretudo agora que a TAP melhorou um pouco os horários de partida dos voos a partir de Lisboa, de maneira que eles já conseguem evitar aquele voo horrível das 5h25 da manhã para apanhar o voo das 9 da manhã para Oslo ou para Estocolmo. Portanto, conseguem já em alguns dias da semana apanhar uns voos mais tarde. Portanto, se eles querem mesmo ir à Madeira, e há essa vontade de ir à Madeira, a paragem por Lisboa é evidente que é um pouco limitativa, como é óbvio. E eles preferem ir direto, mas não é, de maneira nenhuma, uma razão para deixar de ir à Madeira. Já, Alberto Cardoso, é fundamental esta questão do transporte aéreo e é claro que sim, porque nos picos de época uma região como a nossa, que as acessibilidades faz quase na sua totalidade por transporte aéreo, é muito importante e uma das coisas que a gente gostava de voltar a ver era, através da Companhia Nacional de Madeira, a TAP, retomar outra vez a ligação da Madeira às principais capitais europeias. Há o caso de Londres, que também tem um horário muito mau, mas a facilidade do transporte, e quanto mais ele for direto, melhor. Contudo, não quer dizer que o hub de Lisboa não funciona. Funciona bem, funciona principalmente no mercado russo. Temos a experiência que no mercado russo, 70% dos russos que vêm para Portugal vão para a Madeira. Bruno Freitas, pode haver negociações com a TAP para, caso a procura seja maior no próximo verão, de haver mais voos? A própria companhia aérea, por vezes, vê-se com dificuldades em ter aviões para estar em tantas rotas. Sim. E aliás, no pico alto ainda muito mais, como hoje. É óbvio, a TAP aqui é um parceiro fundamental e nós ainda ontem aqui na BTL, como é hábito, temos a nossa reunião anual com a TAP, fazemos uma avaliação de toda a performance e dos números e definimos as nossas políticas de cooperação entre as duas entidades. O Governo da Madeira, portanto, quer através da Direção Regional de Turismo, quer ao nível da Associação de Promoção e a TAP. TAP é sem dúvida o parceiro estratégico nesta dinâmica do turismo, é a companhia de bandeira, é a companhia portuguesa que neste momento tem números muito positivos e que está limitada pela sua disponibilidade de equipamentos. Estão previstas aquisições de alguns novos equipamentos por parte da companhia e aquilo que se perspectiva é uma continuidade da melhoria da oferta por parte da TAP. É óbvio que não há capacidade, isso foi constatado, não há capacidade para suprir todas as necessidades, mas não podemos menosprezar o esforço que tem vindo a ser feito por
parte da TAP. E aqui, neste caso, há que louvar o trabalho que tem vindo a ser feito em parceria entre os delegados do Turismo Portugal com os delegados do Turismo da TAP, lá fora, nos principais mercados emissores. O José Cardoso referiu aqui muitíssimo bem o caso de Moscovo, mas também há que referir que muitos do mercado nórdico vêm através da TAP, vêm via Lisboa. Há um aspecto muito importante da Alemanha e da Áustria. Como nós sabemos, a Áustria não temos voos diretos para a Madeira, mas continuam a chegar cá via os voos da Alemanha e via, neste caso concreto, pelo hub de Lisboa. E aí é nitidamente o esforço que tem existido por parte da Companhia de Bandeira. Estamos quase a entrar na reta final do programa e o Otto Oliveira vai ter de sair porque tem um outro compromisso no stand do Turismo de Portugal. Otto, da sua parte e numa última pergunta para si, o que é que será um bom resultado para o Turismo de Portugal e também para a Madeira, do seu ponto de vista, desta feira, desta BTL? Ou o que é que seria um bom resultado? Bem, Estamos apenas no segundo dia de trabalho. É evidente que eu tenho sentido uma crescente procura por Portugal nos países nórdicos e o facto de termos conseguido trazer cerca de 30 pessoas ou 29 pessoas este ano reflete um pouco esse aumento de procura. Há um aumento de procura sobretudo por Lisboa, um aumento de procura pelo Porto, um aumento de procura pela Madeira também, um aumento ligeiro de procura pelo Algarve. Em 2013 o mercado nórdico cresceu cerca de 8% para Portugal e cerca de 7% para a Madeira. Estamos muito contentes e as minhas perspectivas para 2014 é uma continuidade desse crescimento e se o número de operadores turísticos que vieram esta feira refletir essa realidade, portanto estou convencido que vamos ter um 2014 fantástico e só espero que haja continuidade, que não seja apenas um ano esporádico e que essa continuidade aconteça nos anos. Muito obrigado, Otto Oliveira, por ter estado no programa connosco. Ainda mais alguns minutos vão ficar o Bruno Freitas e o José Alberto Cardoso. Bruno Freitas, isto é um bom indicador que no caso do próprio turismo escandinavo dar sinais de crescimento gradual. Sim, atenção, nós falamos do mercado escandinavo, é um mercado muito importante, principalmente para a época de inverno, sentimos isso. Há aqui, e quando se fala do mercado escandinavo, fala-se de uma forma sempre muito saudosista, mas felizmente também nós evoluímos e evoluímos numa perspectiva de diversificar o mercado e hoje em dia temos mercados já com uma boa ponderação ao nível da importância dos hóspedes e daqueles que nos visitam e inclusive até ao nível do gasto que alguns desses mercados fazem e aqui não é de menosprezar mercado como o brasileiro, o mercado alemão, o mercado russo, francês, que tem vindo a crescer também à semelhança daquilo que acontece com o mercado britânico, que tem um papel fundamental de mercados extremamente importantes para o destino. Mas aqui, neste caso concreto, as perspectivas são perspectivas positivas e o Otto aqui referiu e muitíssimo bem, não podemos baixar os braços. Sentimos que 2013 é um ano de referência, se calhar deverá ser aquele ano de referência, tanto falamos no ano de 2008, realmente foi o ano excepcional do turismo e não somente na Madeira, porque por vezes falamos, mas avaliamos como excepcional na Madeira, mas não foi só na Madeira, foi excepcional no país. Foi antes do pico da crise económica, não é? Foi o único ano, atenção, se nós balizarmos 2008, foi o único ano excelente na história do turismo, pelo menos aquela que está valorizada do ponto de vista estatístico. Portanto, não podemos pegar no excepcional para servir como referência, sendo, obviamente, aqui uma bitola a ter como referência, mas se começarmos a querer ter uma análise estatística numa perspectiva de continuidade, se calhar assumimos que o ano de lançamento do turismo possa se assumir com os números de 2013. E aquilo que se perspectiva é realmente 2014 possa ser melhor. Qual é a complexidade, qual é a nossa obrigação, se assim podemos assumir essa responsabilidade e que devemos assumi-la em conjunto. E aqui é o trabalho de conjunto, seja das entidades públicas, regionais, municipais, associativas e o setor privado. Nesse otimismo também o próprio mercado nacional. Sim, em todos os mercados. Assume-se que turismo é olhar para as oportunidades. O mercado nacional representa, em termos de hóspedes, 18% do nosso mercado turístico. Não podemos
não devemos abandonar 18% do nosso mercado, porque enche e algumas, diria até muitas, das nossas unidades hoteleiras. Que reuniões é que vão sendo mantidas aqui entre a direção do turismo? Olha, tem vindo a ser feitas reuniões, para além da reunião que já aconteceu ontem, durante a tarde, com a TAP, com todos os delegados da TAP. Já ao longo do dia de hoje foram tidas reuniões com agentes de viagens e operadores turísticos nacionais. E tem sentido boa sensibilidade? E também, esta feira aproveita ou dá-nos a oportunidade de trabalhar com operadores que comercializam o mercado ibérico. Portanto, Espanha está aqui ao lado e neste momento em Portugal temos uma mistura de operadores espanhóis a trabalhar Espanha-Portugal, à semelhança do que acontece com... E podemos ter um mercado espanhol, muitas vezes tem sido pouco frutíferas as ligações regulares entre Espanha e a Madeira, ou mesmo de operações charter. Pode ser que essa situação se inverta em 2014? Sim, mas há também aqui esta oportunidade de trabalhar o mercado ibérico numa perspectiva da utilização do Porto e de Lisboa. Nós temos um mercado espanhol aqui no norte do país, no norte de Espanha, portanto, nomeadamente a Galiza, em que o Porto é o aeroporto de referência para este mercado. E é mercado estatístico, é um mercado espanhol. E neste caso concreto, portanto, para concluir aquilo que eu dizia ainda há pouco, todos os mercados são importantes, aqueles mercados que são considerados estratégicos para a Madeira e que devemos dar continuidade no nosso trabalho, não baixando os braços, sim intensificando, mantendo e garantindo a continuidade de promoção e de trabalho conjunto para que os números, pelo menos, sejam sustentáveis em termos de futuro e que o turismo assuma cada vez mais a importância e a relevância que tem na economia regional. José Alberto Cardoso, depois destas feiras, das 3 feiras internacionais europeias, em Inglaterra, Londres, Madrid, Espanha e Berlim, a Alemanha, agora esta, há excessos, parece haver muitas vezes excessos de confiança ou claramente dizer que o ano vai ser muito otimista. Há que ver com certa moderação esta análise ou há efetivamente uma clara confiança? Não, há confiança. Confiança são contratos já acordados com os operadores, são linhas aéreas que já... O mês de maio e junho são 2 meses já de referência para a Madeira, que tenho convicto e pelo que me tem chegado, são meses de excelentes ocupações. Agora, o que há que trabalhar não é a ocupação, e temos que começar a trabalhar no preço. E para trabalhar no preço temos que rever o produto. E também para rever o produto tem que haver apoios, e tentarmos ir a linhas europeias, porque tem que haver alguma ajuda, porque a chegada do empresário ao capital é muito difícil, porque os bancos estão fechados, há linhas de apoio através do Turismo Portugal para ajudar, mas falta autonomia financeira e o capital próprio para as empresas poderem lá chegar. E é aqui que as empresas têm que ser ajudadas para poder melhorar os produtos, ou melhorar o produto, de certeza que vão melhorar o preço e todos nós temos a ganhar com isso. Mas é preciso começar a arranjar esquemas para, e até mesmo sistemas de apoio, como já houve, a fundo perdido, para poder satisfazer os capitais próprios das empresas para poderem ter acesso. José Alberto Cardoso, Bruno Freitas, muito obrigado também por terem estado connosco neste, nem mais nem menos, aqui em direto muito obrigado da Feira de Turismo de Lisboa. Assim, obrigado também por ter estado desse lado. Tenha uma boa noite.